Graça e paz a todos. Acabamos de acompanhar a leitura de Lucas capítulo 25, a partir do versículo 6 até o 36, do 5 ao 36, aonde Deus, através de Jesus, o Filho de Deus, ele nos fala de duas situações. Primeiro, ele fala da destruição do templo e depois do fim do mundo. Hoje é dia 15 de novembro. Nós estamos chegando pertinho do final do ano. Quando a gente chega perto do final do ano, geralmente as pessoas têm isso para o Natal, a grande festa, onde a gente comemora o nascimento de Jesus. É uma época muito bonita, né? As músicas natalinas são muito bonitas, e a gente celebra o maior presente de todos, que é a vinda de Jesus, nosso Senhor e o nosso Salvador. Só que depois do Natal a gente vira a folhinha, e mais um ano se foi. A gente olha para trás e mais um ano passou. E, como a gente está chegando no final do ano, as leituras desse domingo, que nos antecede esse período de Natal, nos lembram exatamente disso. E nos fazem pensar como anda a minha vida. E diante dessa leitura que acabamos de fazer, nós temos que nos perguntar o seguinte: cada um de vocês, estou preparado para o meu encontro com Jesus? É inevitável. Isso vai acontecer um dia. Claro que a gente sempre pensa, não precisa ser hoje. A gente quer viver um pouco mais de tempo. A gente se prende às coisas terrenas, à família, aos amigos, ao emprego. Como é bom completar mais um aniversário. Hoje, Dona Cristina fazendo 91 anos de vida, rodeado de amigos, conhecidos, familiares, né? Mas vai chegar um dia que Deus vai chamar a mim, vai chamar cada um de vocês. E se for hoje, estamos preparados? O texto de hoje, Jesus acaba de sair do templo. Ele vai em direção ao Monte das Oliveiras e então ele, olhando aquele templo que os discípulos estavam elogiando, que grandes pedras, que maravilha, Jesus diz: não vai ficar pedra sobre pedra. Tudo isso vai desaparecer. E ele se apavora e pergunta: quando é que vai ser isso? E Jesus não diz quando é que vai ser. Ele só diz: essa geração aqui não vai passar até isso acontecer. E aí ele começa a dizer: não se deixe enganar, vão aparecer falsos cristos. E ele começa a falar da destruição do templo. E depois ele aproveita para falar da destruição do mundo. Por que o templo era tão importante para os judeus? Jerusalém era uma grande cidade, como outras grandes cidades daquela época. Mas a maior importância de Jerusalém era o templo. Por quê? Em cada cidade lá de Israel, da Judéia, haviam sinagogas. Sinagogas era um lugar onde se ensinava a Escritura Sagrada, onde se cantava, onde se orava, aonde se louvava a Deus, aonde se aprendia a palavra de Deus. Mas o templo era o único lugar aonde se faziam os sacrifícios. Não esquecendo que a gente está no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, qual era a aliança? Eu fazia um pecado, se eu queria o perdão de Deus, o que eu tinha que fazer? Eu tinha que pegar um cordeiro, um animal inocente, que não tem nada a ver com o meu pecado. E eu levava lá para o sacerdote no templo, dizia: eu estou arrependido. Para que eu não morra por causa do meu pecado, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, eu deveria morrer. Aquele animal inocente, aquele cordeiro era morto no meu lugar. E Deus aceitava esse sangue e me dava o perdão. Então todos os sacrifícios eram feitos lá na área do templo. Por isso que o templo era tão importante. E por que Deus exigia que fosse um cordeiro sem defeito? Porque um dia ele mandaria Jesus, que João Batista chama de Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele um dia mandaria Jesus, que cumpriu os 10 mandamentos que nós não cumprimos, que nunca cometeu pecado, ou seja, totalmente inocente, como aquele cordeirinho do Antigo Testamento, e que seria crucificado
pelos meus e pelos vossos pecados. E Deus, quando olha para Jesus morto em nosso lugar, e quando eu olho e digo, Senhor, me perdoa, eu estou arrependido, Deus diz, eu aceito o sangue do Cordeiro Jesus no lugar do teu. E é assim que a gente é perdoado. Jesus estava ali. Jesus estava sendo rejeitado pelo seu povo. E todos os sacrifícios do tempo apontavam para Jesus. E agora Jesus diz, vocês estão admirando essas grandes pedras, essa construção, isso tudo não vale nada. Por quê? Porque o simbolismo do templo aponta para mim. Por isso que Jesus em outro momento diz, destruir esse templo, que em 3 dias eu vou retificá-lo. Ele está falando dele. Ele morreria, no 3º dia iria ressuscitar. Então ele diz, agora não tem mais sentido do templo com seus sacrifícios. Por quê? Porque eu vou me sacrificar por vocês. Eu vou morrer por vocês. Claro que ninguém naquele momento estava entendendo isso. Eles entenderiam depois, quando Jesus seria crucificado, e quando ele ressuscitaria, ou seja, vencendo o inferno, a morte e o diabo. Mas tudo aquilo que Jesus disse aconteceu. Interessante que Jerusalém era uma cidade fortificada, e geralmente em período de guerra, o que acontece? As pessoas entram lá para se proteger, porque lá tem os muros. E Jesus fala exatamente o contrário. Ele diz, olha, quando começarem os exércitos a cercarem Jerusalém, quando vocês ouvirem os rumores de guerra, fujam. Quem estiver nas colinas, no campo, trabalhando, ao invés de se esconder, que fujam. Principalmente as mulheres que estiverem grávidas, eles fujam para bem longe daqui. E tudo isso que Jesus falou aconteceu no ano 70. Por quê? Jerusalém se rebelou contra o Império Romano. E os romanos cercaram a cidade. E o general Tito incendiou a cidade, mais de 1 milhão de pessoas morreram, mais de 100 mil pessoas foram vendidas como escravos. Foi um terror o que aconteceu. Naquela geração, como Jesus disse, essa geração não vai passar. E Jesus está falando isso no ano 30, ou seja, 40 anos depois aconteceu essa tragédia toda que Jesus havia previsto. E a outra? O fim do mundo, quando acontecerá? Eu não sei. Ninguém de vocês sabe. E ninguém sabe a não ser Deus. Entretanto, todos os sinais dos quais Jesus falou, guerras, rumores de guerra, pai, mãe, com o amor esfriando, as pessoas já não se tolerando, a gente vê absurdos em todos os lugares, as pessoas se matando, as pessoas roubando, as pessoas estuprando, as pessoas vivendo de ladruagem, de corrupção, as pessoas achando normal tudo isso. A gente vê o terror que acontece, os sinais da natureza. Ano passado foi aquela enchente lá no sul, eu tive a oportunidade de visitar o sul agora, vi pontes enormes que a gente ficou olhando, como é que essa ponte nem em cima o rio levou? Casas foram levadas do seu lugar para quilômetros de distância. Simplesmente foi uma tragédia. E agora, há 2 semanas atrás, furacão aqui no Paraná. Vejam que está subindo. No passado foi lá no Rio Grande do Sul. Agora o furacão foi aqui no Paraná. Destruindo várias e várias cidades. Uma das cidades mais destruídas foi Rio Bonito. E eu achei interessante uma reportagem no meio da tragédia, onde um bairro todo, onde passou o furacão, foi tudo destruído. Ficou uma casinha só em pé de madeira. Não sei se vocês viram isso. Nas redes sociais está lá. Todas as casas, apenas uma casinha de madeira, onde tinha um casal de velhos, que no meio daquela tempestade, todo mundo caindo, gritando, berrando, eles trancaram a porta, se ajoelharam, oraram e ficaram cantando hinos. E não é coincidência. E não é acaso. O furacão não derrubou aquela casa. Levou todas as outras e ficou aquela em pé. Está subindo. Uma hora pode chegar aqui. E se não chegar através de um furacão, que a gente não quer que aconteça, ou de uma enchente, que a gente não quer que aconteça, mas todos nós somos suscetíveis a isso, de uma ou de outra maneira. Um dia, nós estaremos na presença do Senhor. Lá no livro de chamada dele, vai aparecer o meu nome, vai aparecer o nome de vocês. E aí não dá para se ausentar. Quando ele chama,
a gente vai ter que estar lá. E o que a gente vai dizer? A gente está preparado ou não? É para a gente se desesperar? É para a gente ter medo? Não. Jesus, ele dá a receita. O que ele falou no texto que foi lido agora? Ele disse, orai, vigiai. Não se deixem envolver pelas coisas que o mundo diz que são as coisas boas, prazer, orgia, bebedice, embriaguez. Ele diz, não. Ele diz assim, perseverem. Ele falou no texto, perseverem firmes naquilo que vocês aprenderam de mim, porque perseverando, vocês vão ganhar a vossa alma. Ou seja, quem ficar firme, confiando em Jesus como seu Senhor e Salvador, como sendo aquele Cordeiro de Deus, puro, santo, que morreu pelos meus pecados, pelos vossos pecados. Quem tiver essa fé, quem viver nessa fé, buscando esse perdão, recebe o perdão. E quando eu recebo o perdão, eu recebo vida e salvação. E então, quando Deus me chamar, não importa se vai ser hoje, se vai ser depois de 91 anos, ou de 100 e poucos anos, no momento que Ele chamar, eu estarei preparado. Não porque eu sou bom, não porque eu sou melhor do que alguém, não porque eu fiz por merecer, não. Porque eu olhei para a cruz e porque eu disse, ali está o meu Senhor, o meu Salvador Jesus. Eu confio, eu creio nele. E então Jesus diz no texto de hoje, muitas coisas acontecem na nossa vida, inclusive perseguição por causa da fé religiosa, para que vocês possam dar testemunho, para que vocês mostrem a vossa identidade. Eu confio em Jesus. Muitos cristãos estão sendo mortos no mundo. Não sei se vocês estão acompanhando, principalmente na Nigéria. É só vocês abrirem lá no Facebook, no site Portas Abertas ou Cristãos Perseguidos, vocês vão ver. Na Nigéria, só esse ano já milhares de cristãos foram assassinados por sua fé. Crianças estão sendo enterradas vivas simplesmente por pertencerem a igrejas cristãs. Mas eles não estão negando a sua fé. Eles estão morrendo na fé e estão sendo recebidos na glória. Será que às vezes a gente, por muito menos, não se esconde? Será que a gente confessa a fé em Jesus sempre? Será que as pessoas conhecem a gente por sermos cristãos? Ou muitas vezes concordamos com que tudo que o mundo fala e achamos, não, está tudo certo, é bom eles nem saberem que eu vou na igreja, senão alguém pode zombar, pode me ridicularizar, pode... Será que muitas vezes a gente não é meio morno? Lá em Apocalipse, Jesus diz, ou você é quente, ou você é frio. Eu não quero ninguém morto. Na questão da fé não existe muro para se subir no muro. Jesus disse, ou é por mim, ou é contra mim. E se a gente analisar o amor de Deus, eu estava indo para o inferno. Cada um de vocês também. Jesus, por amor, sem eu merecer, veio lá se pendurar naquela cruz para dizer, eu fiz isso por ti, por amor. O que a gente faz por ele? Que todos nós possamos sempre ser realmente cristãos. Isso é, mostrar nossa identidade cristã, falando de Jesus, apontando para o seu amor e dizendo a quem a gente serve com alegria e com gratidão por ter a certeza do perdão e da vida eterna. Não, essas leituras não é para amedrontar, gente. É para nos dar alegria. Por isso que Jesus disse no texto, fiquem de cabeça erguida, sabendo que o momento da vossa redenção se aproxima. Por quê? Porque lá no céu não vai mais ter dor, não vai mais ter tragédia, não vai mais ter estupro, roubo, assassinato, não vai mais ter lágrima de dor, não vai mais ter pecado. Tudo isso serão coisas passadas. Lá nós seremos feitos à semelhança de Deus e viveremos com Ele para toda a eternidade. Enquanto o grande momento não chegar, que a gente possa estar sempre orando, vigiando, testemunhando, confessando com alegria
a fé em Jesus, nosso Senhor e Salvador. E que venham muitos e muitos dias, ou tantos quantos Deus nos conceder viver. Enquanto isso, a gente segue a vida, falando do amor de Jesus para aqueles que ainda não conhecem e para aqueles que ainda precisam olhar para Jesus e dizer: Ele também é o meu Senhor e o meu Salvador. Que Deus nos abençoe nesse período de final do ano, de virar a folhinha. Que Deus nos abençoe nesse período que vai iniciar de Advento, de Natal, e que a gente celebre esse grande presente que Deus nos deu. Jesus, nosso Senhor e Salvador amado. Amém. Amém. E a paz de Deus, que é maior que o nosso entendimento humano, guarde corações e mentes até o dia da grande chamada, onde viveremos com Ele para toda a eternidade. Amém. Amém.